tarde. Que Jesus nos abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo 68, Além Túmulo. Hoje, segunda-feira, dia 31 de 3 de 2025, exatamente 15 horas e 25 minutos. Então vamos lá, 68, capítulo 68, Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 15, 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscurecem o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Quer dizer, eles tentam explicar a morte do jeito deles, né, da maneira deles, sem querer acreditar em reencarnação, por exemplo, em conversa com os mortos, né, com as pessoas que já desencarnaram, porque morto ninguém é. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fosse absoluto senhor dos elementos e dispensáveis à análise definitiva. E declaram outros que, no instante da grande transição, submerge o homem num sono indefinível até o dia derradeiro do sagrado juízo final. Eles tentam pregar que quando a gente morre, vamos falar morre para que seja melhor entendido, mas desencarna. Quando a gente desencarna, eles querem dizer que a gente vai para um lugar, ou quem for bom vai para o inferno, e fica lá penando o resto da vida, pagando seus erros, né? Pagando seus problemas, seus pecados. E outros vão esperar, vai ficar dormindo, né, num sono indefinível até o dia do derradeiro consagrado juízo final. O que não é verdade, né? Porque quando a gente desencarna, a gente não vai dormir, ninguém vai ficar à toa, ninguém vai ficar parado. Quando a gente chega no plano espiritual, aí sim, a nossa consciência vai nos cobrar não só o que nós fizemos, como também o que nós deixamos de fazer. Aí que está, o que deixamos de fazer é muito importante, porque a gente, quando vem de lá para cá, a gente promete muita coisa para eles, né? Que a gente vai vir, que a gente vai fazer caridade, que a gente vai trabalhar isso, que a gente vai corrigir tais erros, que a gente agora não vai fazer mais assim, que a gente agora não vai fazer mais assado, e a gente agora vai fazer assim, 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 assim. A gente vem para isso, só que a gente chega aqui, a gente cai no esquecimento, né? E o nosso instinto, o nosso, vamos dizer assim, as nossas relíquias dos nossos espíritos, ainda atrasados, ainda não adiantados, né, nos fazem desviar do caminho e às vezes vão até para um caminho até pior. Então, quando a gente chega no plano, a gente vai cair na situação de remorso, de arrependimento, pode também ser de glória. Pode ser que a gente vá para um ótimo lugar e que a gente vá, depende do que fizemos ou o que deixamos de fazer aqui, tá? Muito pelo que deixamos de fazer, tá? Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo, criação na eternidade. Ou seja, a gente vai para lá, a gente vai estudar e trabalhar. Entendeu?
até a gente retornar. A gente vai aprender, preparar para um retorno no corpo físico. Não nesse mesmo corpo, mas num outro corpo físico, né? E a gente não vai ficar lá deitado, dormindo de moleza e ninguém nos abanando, não, porque nós não estamos com nada, né? Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como é que você pode ter a pretensão de falar que o seu vizinho, o seu parente, ou seja, qualquer um, seu amigo, vá para o inferno por motivo de que eles cometam algum erro, alguma coisa? Como é que a gente pode ter essa pretensão se nós não sabemos nem de nós ainda, né? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? O próprio Jesus falou, quando ele trabalhava no sábado, ele disse: meu pai trabalha o tempo todo, e eu também, porque era proibido trabalhar no sábado, ele fez cura no sábado. Como é que você acha que pode uma pessoa chegar e ficar num sono profundo, esperando um minuto decisivo do julgamento? Se Jesus já falou que ele trabalha, que o pai dele trabalha o tempo todo e ele também, que Deus trabalha o tempo todo. Então é meio estranho, né? Muito esquisito. Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. Ou seja, eles estão indo contra o próprio Evangelho, né? O mestre dos mestres se ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em uma felicidade incompreensível? Então, se Jesus trabalhou o tempo todo, exemplificou o tempo todo, que não é como a gente fala muito, né? Por exemplo, estou eu aqui falando, mas quem falou e exemplificou foi Jesus, né? Então, somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Nós vamos continuar trabalhando, nos esforçando no esforço da vida. A vida continua. Não existe vida após a morte, mas existe vida após vida, porque ninguém morre, né? Lá é vida também. A gente tem que entender essas coisas, pôr essas coisas em pratos limpos, porque respeitando todas as religiões, todas as crenças, é claro. Cada um tem a sua crença, cada um acredita naquilo que entende, né? Que compreendeu até aqui. É muito respeitável que a gente respeite todas as religiões, né? Agora tem uma polêmica aí de um tal de Frei Gilson, Padre Gilson, que diz que a casa espírita que é cheia de demônio. Coitada, é ignorância, né? É ignorância. A gente tem que perdoar, porque é ignorância. A continuidade da vida após a morte do corpo físico é um fato. Emmanuel nos lembra do trabalho incessante do Cristo, mesmo depois da morte do seu corpo. A obra dele mesmo depois da morte do seu corpo, a obra dele tinha que continuar. E para isso, ele apareceu num fenômeno de materialização para os seus discípulos. Então, Jesus apareceu num fenômeno de materialização para os seus discípulos. Ele não foi para o lado de lá e ficou quieto lá, né? Como a gente também não vai fazer isso, ficar lá descansando, deitado, dormindo, ocioso, sem fazer nada, não. Se houvesse chegado o juízo final para então o Espírito despertar, como Elias e Moisés poderia ter aparecido e conversado com Jesus? Pois, no Monte Tabor, estava lá Jesus, Elias e Moisés. Elias e Moisés já
Elias era 500 anos antes de Jesus. Né? Só por aí, como eles poderiam ter aparecido e conversado com Jesus? Então, Lucas 9:30, tá lá em Lucas. O mestre adiantou aos discípulos que ressuscitaria depois do terceiro dia, já adiantando a continuidade da vida após a morte. A vida não cessa, a vida continua após a morte, e não adianta querer protestar acontecer, porque não tem como. A vida incessante de trabalho atribuído ao Pai se reproduz no Filho, como diz São João 5,17. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, como eu disse lá, né? E eu trabalho também. Assim, a razão de ser do Espírito é o trabalho, e não teria sentido toda a inteligência e capacidade para o trabalho se perdesse com a morte do corpo físico. Então, que a gente estava a honrar a vinda de Jesus, do Filho de Deus, que veio nos ensinar e veio nos mostrar o trabalho o tempo todo, o exemplo o tempo todo, os ensinamentos o tempo todo. A gente não pode deixar de honrar a vinda dele até nós. Que Deus nos ajude, nos proteja, nos ampare, né? Até uma próxima oportunidade. Fica aí a mensagem. Vida após a vida. Muito trabalho depois do lado de lá. Não tem nada de ficar quieto, deitado em campos verdes, floridos. Não tem nada disso, não. É trabalho e estudo, estudo, trabalho, trabalho, estudo, estudo, trabalho. Depois que a gente reconhece os nossos erros, que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, né? E também a gente leva o que de bom fizemos aqui, também vai com a gente, tá? A única coisa que a gente leva daqui é o que a gente fez e o que a gente deixou de fazer, tá bom? Jesus nos abençoe, fiquem com Deus, até a próxima semana. Forte abraço, beijo no coração de todos. Estaremos aqui com o maior prazer para a gente estudarmos, porque nós estudamos juntos, que aqui nós estamos estudando juntos, eu e vocês, tá bom? Fiquem com Deus.